Olá, queridas crianças! Estou aqui para mais uma historinha. Hoje nós vamos dar continuidade à história de Moisés. Vamos falar sobre Moisés e o rei do Egito. Acompanhe comigo. Moisés foi para o Egito, como o Senhor Deus tinha ordenado a ele. O seu irmão mais velho, Arão, ajudou-o por lá. Toda a nação de Israel acreditou em Moisés. Os israelitas acreditaram que Deus logo iria libertá-los da escravidão e que eles iriam para uma terra onde serviriam somente ao grande Senhor Deus. Moisés também foi falar com o rei. E todo o povo de Israel orou por ele. Moisés não ficou com medo, porque sabia que o Senhor Deus estava cuidando dele. Moisés também contou com a ajuda do seu irmão, Arão, que foi com ele falar com o rei. Quando se colocaram diante do faraó, Moisés disse: Ó rei, assim diz o Senhor Deus, deixe o meu povo sair do Egito, para que possa me adorar. O rei do Egito respondeu: Eu não conheço o Senhor, eu não vou deixar seu povo ir. Você está tentando tirá-los do trabalho. O faraó instruiu aos seus líderes a fazerem os israelitas trabalharem mais do que antes. Os israelitas foram falar com Moisés e Arão e disseram que, por causa do pedido que os dois tinham feito ao rei, o povo passou a ter mais problemas com o rei. Moisés e Arão procuraram o rei de novo, mas o rei se recusou a acreditar neles. Desse momento em diante, dias terríveis vieram sobre o Egito e sobre o próprio rei. Deus enviou 10 pragas sobre os egípcios, que eram o castigo pela desobediência do seu governante. A primeira praga foi transformar água em sangue. Deus transformou as águas de todos os rios e das fontes do Egito em sangue. O povo não tinha o que beber, mas o rei era teimoso. Ele não queria deixar os israelitas partirem. O Senhor Deus enviou uma segunda praga sobre o Egito: rãs. Havia muitas rãs por toda parte, não apenas nas lagoas e nos rios. As rãs saíam de todos os lugares, dos canais e até dos menores buracos. O rei Faraó ficou assustado pela primeira vez e começou a fazer promessas. Tudo bem, vou deixar vocês irem, mas peçam ao Senhor Deus para acabar com todas essas rãs. Moisés orou a Deus e Deus respondeu: as rãs desapareceram. A promessa do rei desapareceu também, pois ele disse: eu sei que prometi deixar vocês irem, mas eu não vou fazer isso. Então o Senhor Deus enviou outras pragas terríveis sobre o Egito. Primeiro, insetos como piolhos que picavam o povo. Então apareceram milhões de moscas que eram piores que os piolhos. O povo não tinha onde se esconder, porque as moscas estavam por toda parte. O rei prometeu de novo a Moisés que deixaria os israelitas irem embora, mas quando as pragas desapareceram, ele quebrou a sua palavra de novo.
Daquele momento em diante, os egípcios sofreram ainda mais. De repente, todos os animais da terra ficaram doentes. Não havia nem mesmo uma ovelha ou uma vaca no Egito, porque todos os animais morreram. Só os animais dos israelitas não ficaram doentes, porque Deus cuidou do seu povo. Então, o povo egípcio começou a ficar doente, com feridas por todo o corpo. Todos sofriam muito, só os israelitas ficavam saudáveis e agradeceram a Deus orando a Ele. Senhor, só o Senhor é verdadeiramente o nosso Deus. Então chegou o dia em que uma terrível chuva de pedra caiu sobre a terra. Pedras enormes caíram do céu e destruíram tudo: grãos, árvores, arbustos. O povo não tinha o que comer, mas o coração do rei estava endurecido. Ele não queria obedecer a Deus. Depois das pedras, o Senhor Deus enviou outra praga sobre o Egito. Foi a de gafanhotos. Os gafanhotos são insetos que comem tudo que aparece pelo caminho deles nas plantações. O que vamos comer? Não sobrou nada. Não há uma única planta na nossa terra, nenhuma única folha ou raiz. Ainda assim, o rei não queria obedecer a Deus. No final, vieram as duas pragas mais terríveis. De repente, o sol desapareceu. Houve escuridão em todo o Egito. Era como se a noite nunca acabasse. Os egípcios ficaram com medo. Só os israelitas não ficaram com medo, porque sabiam que Deus se preocupava com eles. Você sabe quem mais ficou com medo? Sim, o rei ficou com medo também, mas o coração dele continuou endurecido e ele não obedeceu a Deus. Mas um dia, o Senhor Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao meu povo para se preparar para a estrada. Logo o coração do rei vai amolecer e ele vai deixar os israelitas saírem do Egito. Antes disso, virá mais uma última praga, a mais terrível de todas. Em toda a família egípcia, o filho mais velho vai morrer. Eu vou enviar o meu anjo da morte e ele vai passar por cima de todas as casas dos israelitas que estiverem marcadas com o sangue do cordeiro. O Senhor Deus ordenou que todo pai israelita pegasse o sangue de um cordeiro e marcasse com isso a sua casa. Esse sinal significava o seguinte: nós pertencemos ao Senhor Deus. Em toda a família egípcia houve sofrimento. Até o rei chorou, porque o seu filho mais velho morreu. Então o rei finalmente deixou que os israelitas fossem embora. Reunião de família. Pense. Você lembra o que Moisés tinha que dizer para o rei? Era a palavra do Senhor. Deus sabia o quanto seu povo estava sofrendo como escravo no Egito. Ele ouviu as orações dos israelitas, que pediam para ser libertados. O rei deu ouvidos a Deus. Como Deus castigou os egípcios por causa da desobediência do rei? No fim, o rei deixou os israelitas saírem do Egito. Acontece a mesma coisa hoje. Seja lá o que estiver acontecendo, Deus se importa com você. E lembre sempre,
Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempo de aflição. Salmos 46, 1. Esta historinha ainda não acabou, ainda falta uma parte para terminar a história de Moisés. Em breve estarei aqui para trazer o final dessa história. Deixe nos comentários o que vocês estão achando da história de Moisés. Se você quiser acompanhar por completo, tem uma playlist só com as histórias bíblicas infantis e você pode acompanhar uma após a outra. E eu desejo a vocês uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.